Boa noite, meus queridos amigos e amigas. Como é que vocês estão? Tudo certinho, tudo tranquilo? Tudo ótimo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa. E como vocês já sabem, tradicionalmente, toda segunda-feira à noite é dia de live aqui no meu Facebook. Toda segunda-feira, às 22 horas, é dia de estudarmos um pouco sobre a nossa querida e amada língua portuguesa. Hoje de um lugar diferente. Veja que vocês estão na minha cozinha, tudo bem? Porque eu achei que aqui estava uma iluminação melhor para fazermos a análise da questão de hoje. A ideia hoje foi um pouco diferente. Em vez de fazermos 5 questões, eu escolhi fazer uma questão com 5 alternativas, porque é uma questão de texto e eu quero te mostrar uma forma de analisar esse texto, tudo bem? Quero te mostrar uma nova maneira, um outro jeito de analisar esse texto. Deixa eu dar boa noite para essa galera que já está chegando. Boa noite para o Jonatas, boa noite para o João Vitor, boa noite para a Silvia, boa noite para o Dalmo, para a Beatriz, para a Kelly, Franci Lourdes, Gisélia, Rosevalda, Rosa Fátima. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Luiz Antônio. Boa noite, Ana Calabria. Gente do Brasil todo está aqui conectada comigo. Boa noite, Luíde. Boa noite, Evelyn. E aí, pessoal? Boa noite, Vanessa. E aí, por isso, a ideia de hoje é o quê? Eu trouxe um texto e nós vamos analisar o texto todinho para marcarmos a alternativa correta. Boa noite, olha só que legal, ainda me recuperando do TRE Bahia. Está cansada, não é verdade? Normal. Depois de uma prova não há como não estar cansado. Boa noite, Alípia. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Mariana, Silvana. Boa noite, Marina Alves. Boa noite, João Vitor. Muito obrigado, Denise Pereira, por compartilhar o vídeo. Eu fico sempre muito feliz quando alguém compartilha o vídeo, porque toda vez que alguém compartilha, eu sei que é uma pessoa que está preocupada em compartilhar conhecimento e não compartilhar bobagem com as outras pessoas das redes sociais. Então, fico muito satisfeito toda vez que vejo alguém compartilhar. Fico muito agradecido. Boa noite, Tâmara. Boa noite, Diego, Marina, o Everson. Olha só, professor, estou quebrado depois de fazer o TRE Bahia. Não há como, né, cara? Todos nós ficamos cansados. Eu também me cansei um bocado, hoje de manhã descansei um pouco, mas hoje à tarde já foi dia de trabalho de novo. Houve a publicação do edital da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que era um edital muito aguardado aqui em Brasília. E já fui lá para o estúdio do Gran Cursos Online hoje fazer um comentário sobre o edital, um como passar. Amanhã vou de novo, amanhã é dia de comentar o edital da parte de policial legislativo, também da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então amanhã estou ao vivo novamente, às 19 horas. Antes disso, terei de gravar um vídeo com o meu querido amigo Aragonê Fernandes. Boa noite, um forte abraço para o Aragonê. Terei de gravar um vídeo com ele sobre o TST. Um vídeo bem legal, vai ser bem legal. Vocês vão gostar do vídeo que eu vou gravar com o Aragonê. O Aragonê que agora tem uma dancinha, não é verdade? Aragonê, ha, nenê, direita é com Aragonê Fernandes, direita é com Aragonê, nenê. Aragonê agora tem uma dancinha, cara, uma dancinha. Tenho que marcar aulão para o MPU, na verdade agora a gente está com muito edital publicado, né? Muita coisa publicada, então a gente tem de atender a muita gente ao mesmo tempo. Galera, vamos lá então? Já conversamos um bocado, já trocamos uma ideia inicial, vamos resolver a questão de hoje. E por que, meus queridos, eu quis trazer para cá? Porque hoje eu não vou resolver no tablet, eu vou resolver no papel. Porque eu quero mostrar para você como é que eu resolvo uma questão de texto. Vem cá comigo. Opa, vou virar a câmera. Olha só, o que eu fiz aqui foi imprimir o material que vocês... Imprimir o material que vocês receberam hoje, tudo bem? Peço desculpas a vocês por alguns errinhos que houve no material. Veja só, por exemplo, aqui onde é que está? Contemporâneo, não há esse hífen, foi porque na diagramação, como as palavras estavam quebradas, o meu amigo acabou deixando quebrado. Igual está aqui, significado está quebrado, foi um erro na diagramação. Eu peço, olha só, termo, a mesma coisa. Peço desculpas a vocês, por isso aí eu tinha passado pro rapaz o material para que ele fizesse a diagramação, só que já tive de passar indo para a Bahia, foi tudo muito rápido, então não tive tempo de revisar. Então peço desculpas a vocês. Mas olha só, pessoal, o que eu faço primeiro? Eu olho o que a questão me diz. Olha o que ele fala. De acordo... A questão é essa aqui, ó. Em relação às ideias do texto, assinale a opção correta. Olha só, de acordo com as ideias do primeiro parágrafo do texto, devemos desvalorizar o termo neoliberalismo, porque é uma noção inválida.
Letra B. O liberalismo que se formou no século XIX coincide com o mundo da social-democracia. Letra C. John Keynes, que viveu na primeira metade do século XX, criticava e se opunha à presença do Estado na vida econômica das nações. Depois ele fala, o termo neoliberalismo surgiu e passou a ser difundido na década de 80, logo após o modelo keynesiano entrar em crise. E por fim, na letra E, o neoliberalismo propõe a volta à social-democracia e a presença mais intensa do Estado na economia. Portanto, meus queridos, a questão vai falar sobre economia, na verdade. Veja que ele está falando sobre neoliberalismo, liberalismo, social-democracia, presença do Estado na vida das nações. É mais ou menos isso que ele já faz aqui logo no começo. Agora a gente tem de analisar o texto. Nós precisamos agora ter atenção ao texto para entender o que o texto quer nos dizer, tudo bem? O que o texto quer nos passar. A ideia agora é analisar o texto buscando o seguinte, é o que eu sempre falo para os meus amigos. Quando uma informação é importante no texto, ela aparece mais de uma vez. Melhor dizendo, uma informação importante em um texto, ela aparece duas vezes, ela se repete. E ela se repete justamente porque ela tem importância para quem redige, tudo bem? Como ela aparece para quem redige, a ideia é, portanto, buscarmos essas informações repetidas, tudo bem? A ideia é buscarmos informações repetidas. Isso mesmo, era só uma questão, eu coloquei só uma questão com um texto, porque eu vou passar um certo tempo analisando esse texto com vocês, tá? Não dava para colocar 5 questões de texto, senão a live ia durar 200 horas. Vamos lá então? Olha só, veja comigo. Vamos analisar o texto, leia comigo. Um passo fundamental, vou até ampliar um pouquinho mais aqui que acho que vai ficar melhor. Olha só. Todos conseguem ver o texto? Não, acho que fica muito longe. Olha só, veja comigo. Um passo fundamental para que não nos enganemos quanto à natureza do capitalismo contemporâneo e o significado das políticas empreendidas pelos países centrais para enfrentar a recente crise econômica é problematizarmos com cuidado o termo neoliberalismo. Começar pelas palavras talvez não seja coisa vã, escreve Alfredo Bose em Dialética da Colonização. Gente, esse aqui é o primeiro parágrafo. Preste atenção aqui, então, logo no começo. Olha o que ele está dizendo para você, gente. Ele fala assim, ó, que existe um passo fundamental, não é verdade? Olha aqui, eu vou destacar para você aqui, eu vou sublinhar no texto essa informação. Segundo ele fala aqui, ó, existe um passo fundamental. Um passo fundamental que tem uma finalidade, esse passo fundamental, para que não nos enganemos quanto à natureza do capitalismo contemporâneo e o significado das políticas empreendidas pelos países centrais para enfrentar a recente crise econômica. Olha para esse E aqui, ó. Esse L é muito importante na análise de textos. Por quê? Quando eu digo para você assim, ó, o Elias é professor. Veja que eu usei o verbo é para ligar Elias a professor. E neste meu contexto, eu consigo entender o seguinte, que o Elias é um professor e que um professor é o Elias. Ou seja, neste meu texto, Elias e professor são equivalentes, tudo bem? Elias e professor são idênticos. Legal? Então, quando você observa esse verbo é, ele serve justamente para marcar uma informação que apresenta igualdade com outra. Legal? Então, olha só. Segundo ele fala o seguinte, um passo fundamental para que não nos enganemos quanto à natureza. Olha o verbo é. O passo fundamental, segundo ele, é esse aqui, ó. Problematizarmos, olha aqui o passo fundamental, problematizarmos com cuidado o termo neoliberalismo. Esse é o passo fundamental. Segundo o meu texto, portanto, o que eu tenho aqui para você? Olha só, que o passo fundamental é justamente fazer isso aqui, ó. Veja quanta informação existe entre uma e outra. Olha só, o passo fundamental, problematizarmos o termo neoliberalismo. Então, eu vou colocar para você isso aqui embaixo. Esse é o nosso primeiro parágrafo. No nosso primeiro parágrafo, ele coloca para a gente o seguinte, que o passo fundamental, segundo o meu texto, o passo fundamental é a mesma coisa que problematizarmos o neoliberalismo.
Beleza? Então esse aqui é o passo fundamental. Passo fundamental, problematizarmos o termo neoliberalismo. E olha o que ele fala na sequência. Ele fala assim, ó. Começar pelas palavras talvez não seja coisa vã, escreve Alfredo Bose em Dialética da Colonização. Ele usou um argumento de autoridade para ratificar esse posicionamento, para dizer assim, ó, começar pelas palavras talvez não seja coisa vã, ou seja, problematizar o termo neoliberalismo não é algo vão, é algo importante, tudo bem? Então é a partir dessa discussão que ele vai para o segundo parágrafo. Vou colocar para você aqui, ó, aqui embaixo, ó, segundo parágrafo 2. Vamos ver o que ele fala. A partir da década de 1980, eu vou utilizar as datas pelo seguinte. Se você observar no texto, olha que ele bota muitas datas. 1980 é uma data. Ele coloca aqui, ó, 1914. Ele coloca 1929. Ele coloca 1945. Ele coloca aqui, ó, século XIX. São muitas datas. Essas datas são importantes para a gente poder organizar o texto temporal, tudo bem? Poder fazer a organização temporal do texto, beleza? Eu vou colocar para você aqui embaixo, olha só, em 1980, beleza? Aí ele fala o seguinte, a partir da década de 1980, buscando exprimir a natureza do capitalismo contemporâneo, para um pouquinho, olha só, capitalismo contemporâneo já tinha aparecido aqui em cima, olha só aqui, ó. Capitalismo, aqui ó, capitalismo contemporâneo, apareceu 2 vezes. Ou seja, a gente entende agora que em 1980 era a época do capitalismo contemporâneo. Contemporâneo, tudo bem? Aí ele fala o seguinte, a partir da década de 1980, buscando exprimir a natureza do capitalismo contemporâneo, muitos, principalmente os críticos, utilizaram esta palavra, para um pouquinho, olha só, utilizaram esta palavra. Qual palavra, meus queridos? Usaram esta palavra aqui, ó, o neoliberalismo. Tudo bem? Utilizaram esta palavra, ou seja, em 1980, o capitalismo contemporâneo, portanto, é o neoliberalismo. Neoliberalismo. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte, utilizaram esta palavra que por fim se generalizou. Mas o que de fato significa? O prefixo neo quer dizer novo, portanto o novo liberalismo parou aqui, ó. Novo liberalismo é a mesma coisa que neoliberalismo. Então eu vou marcar para você aqui, ó, que esse neo quer dizer o que então? Novo, dizendo para você, portanto, que se trata do novo liberalismo. Então em 1980, capitalismo contemporâneo, neoliberalismo, que é o novo liberalismo, parou de novo. Gente, se esse é o novo liberalismo, é porque houve um velho. Quando eu digo que algo é novo, é porque eu penso que há um velho. Se eu falo assim, esse é meu filho mais novo, é porque existe um filho mais velho, não é verdade? Então, a partir dessa linha de raciocínio, a gente vai continuar o texto. Olha o que ele fala. Ora, estou bem aqui, ó. Ora, durante o século XIX parou tudo. Século XIX, ele voltou no tempo em relação a 1980. Ele voltou no tempo. Então, a gente vai marcar essa volta ao tempo aqui, ó. Século XIX, ele está voltando no tempo agora. Olha só. Ora, durante o século XIX, deu-se a construção de um liberalismo que viria a encontrar sua crise, para um pouquinho. Deu-se a construção de um liberalismo que viria, esse que retoma liberalismo, não é verdade? Dizendo para você que o liberalismo está aparecendo aqui e aqui, beleza? Nas duas ocorrências. Deu-se a construção, portanto, de um liberalismo. Esse aqui é o velho, tudo bem? Por que eu sei que ele é o velho? Porque ele é o do século XIX, beleza? Olha só, deu-se a construção de um liberalismo que viria a entrar sua crise definitiva na Primeira Guerra Mundial em 1914 e na crise de 29, ou seja, ele começa aqui, ó, no século XIX, mas ele entra em crise entre 1914 e 1929, tudo bem? Para quem é bom de história aí, olha só, 1914, fim da Primeira Guerra Mundial, 1929, craque da Bolsa de Nova York, 1930, início da Segunda Guerra Mundial, beleza? Olha só, sua crise definitiva na Primeira Guerra Mundial em 1914 e na crise em 1929. Mas desde o período entre guerras é justamente esse período entre 14 e 29, mas desde o período entre guerras e, sobretudo, depois, com o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, então eu vou colocar para você aqui uma nova data, ó, 1945.
1945. Aí ele fala o seguinte, em 1945, tomou corpo um novo modelo, parou tudo. Olha só, tomou corpo um novo modelo. Ele estava falando que havia o liberalismo e tomou corpo um novo modelo agora. Principalmente na Europa. Novo modelo este que se opunha, olha só, que de certa forma se contrapunha ao velho liberalismo. Ou seja, é um novo modelo que se contrapunha, ou seja, era oposto ao velho liberalismo. O velho liberalismo, que é esse liberalismo aqui, ó, do século XIX. Tudo bem? Ele se opõe ao velho liberalismo, ou seja, surgiu aqui em 1945 um novo modelo. Um novo modelo. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte, presta atenção nessa parte, que essa parte é muito importante. Ele fala assim, ó, toma o corpo um novo modelo, principalmente na Europa, que de certa forma se contrapunha ao velho liberalismo. Parou tudo. 2 pontos aqui, ó. Por que parou tudo? Os 2 pontos é um tipo de pontuação que é utilizado para introduzir explicações. É uma das principais funções dos 2 pontos. Quando eu coloco os 2 pontos é porque eu vou explicar algo. Então eu vou explicar um novo modelo. Presta atenção lá comigo. Ele fala o seguinte, um novo modelo que de certa forma se contrapunha ao velho liberalismo. 2 pontos. Era o mundo da social-democracia. Parou tudo então. Social-democracia é o nome do novo modelo. Social-democracia. Democracia. Esse era o nome do novo modelo. Social-democracia. Aí ele fala o seguinte, era o mundo da social-democracia, da presença do Estado na vida econômica. Então, o novo modelo, a social-democracia, é a mesma coisa que presença do Estado na economia. Ele fala a presença do Estado na vida econômica. Olha aqui, ó, a presença do Estado na vida econômica. Das ações políticas inspiradas na reflexão teórica do economista britânico John Keynes, um crítico do liberalismo econômico clássico. Olha só, John Keynes, um crítico do liberalismo econômico clássico que viveu na primeira metade do século XX. Ou seja, a social-democracia ela foi idealizada por John Keynes, um crítico do liberalismo, o liberalismo do século XIX. Ele criticava o liberalismo, criou um novo modelo chamado social-democracia, tudo bem? Então, olha só, aqui a gente consegue entender o seguinte. Ele fala que, 1980, capitalismo contemporâneo, neoliberalismo, que é um novo liberalismo. No século XIX, surgiu o liberalismo, que entrou em crise entre 14 e 29. Só que aí veio um novo modelo em 1945. Ele fala até que esse novo modelo se opõe ao liberalismo, não é verdade? Ele fala que se contrapunha. Ele fala que o novo modelo se chama social-democracia. Ele fala o seguinte, que é a presença do Estado na vida econômica. Aí ele fala o seguinte, que isso foi criado por John Keynes, o modelo keynesiano, conforme destacou a minha amiga Silvia Lavor. Tudo bem? Veja só, portanto, o seguinte, olha só o que a gente consegue entender pelo texto. Ele não fala que o novo modelo é a social-democracia, e ele fala que esse novo modelo se opõe ao liberalismo. Então vamos entender, ele fala no texto qual é o sentido de social-democracia. Ele fala que social-democracia significa a presença do Estado na economia. Então, se o liberalismo é o oposto do novo modelo, então o liberalismo não é a presença do Estado na economia, mas sim a ausência do Estado na economia. Assim a gente entende o seguinte, que o liberalismo é um modelo em que Estado e economia são separados, ao passo que a social-democracia é um caso em que o Estado está presente na economia. E mais que isso, o novo liberalismo, ele é o liberalismo, só que novo. Quando eu falo para você assim, ó, foi lançado o novo Uno. O novo Uno é outro carro? Não, o novo Uno é o Uno, só que novo. Então ele continua sendo o Uno. Gente, o novo liberalismo é o liberalismo, só que novo. Ou seja, o neoliberalismo significa a ausência do Estado na vida econômica das nações. Legal? Vamos continuar aqui comigo, portanto. Ele fala o seguinte, olha só. John Keynes, um crítico do liberalismo econômico clássico que viveu na primeira metade do século XX. Quando esse modelo também entrou em crise, gente, ele fala quando esse modelo também entrou em crise. Que modelo que também entrou em crise?
a social-democracia, pessoal, porque ele fala da crise do liberalismo e depois ele fala da crise da social-democracia. Quando esse modelo também entrou em crise, no princípio da década de 1970, portanto aqui, olha só, entrou em crise em 1970, tudo bem? Aí ele fala o seguinte, olha só, quando esse modelo também entrou em crise, no princípio da década de 1970, surgiu a perspectiva de reconstrução da ordem liberal, ou seja, eu vou reconstruir a ordem liberal. Por isso, novo liberalismo, por isso, neoliberalismo. Ou seja, quando entrou em crise aqui em 70, chegamos ao momento do neoliberalismo. Meus queridos, o que eu quero que você observe aqui? Tá vendo a minha folha de papel? Lembra como ela estava no começo e lembra como ela está agora? Você consegue enxergar como está agora? Veja que o texto agora é cheio de rabiscos. E além disso, para facilitar a minha vida, eu anotei algumas informações aqui embaixo. Se você observou, todas as informações que eu anotei aqui embaixo são informações retiradas do próprio texto. Eu não criei um novo texto, eu simplesmente copiei. Queridos, olha para mim aqui, por favor. Quando você faz uma prova de análise de textos, é necessário rabiscar, cara. Veja como eu fiz, marcando as informações importantes. Como é que eu reconheci as informações importantes, professor? Reconheci assim, ó, buscando as informações que eram repetidas. E além disso, usei as datas, porque as datas me ajudaram a organizar as informações. Meus queridos, isso é muito importante para você. Você precisa entender, e é por isso que eu fiz questão de fazer no papel, porque muitas pessoas não entendem o que é esse papo de rabiscar. Agora você está entendendo o que é rabiscar um texto. Não é rabiscar qualquer coisa, é rabiscar aquilo que se repete, é rabiscar aquilo que é recorrente, é rabiscar aquilo que aparece 2, 3 vezes, porque isso é importante para o meu texto. Porque diante disso, olha só o que a gente entende agora. E eu vou olhar só aqui embaixo. Segundo o meu texto, ele fala que existe um passo fundamental. Esse passo fundamental é problematizar o termo neoliberalismo, tudo bem? Diante disso, ele falou sobre essa problematização. Ele fala que em 1980, para falar sobre o capitalismo contemporâneo, os críticos usaram uma palavra chamada neoliberalismo. Neoliberalismo tem o prefixo neo, que quer dizer novo, portanto, novo liberalismo. Se ele é o novo, é porque tem que ter um velho. Aí ele vai falar do velho. Lá no século XIX, existia um liberalismo. Só que esse liberalismo, ele é o velho, entrou em crise entre 14 e 29. Aí quando ele entrou em crise, surgiu uma nova parada, em 1945. Um novo modelo. Esse novo modelo, social-democracia. Esse novo modelo, a social-democracia, significa a presença do Estado na economia. E como o texto diz que esse novo modelo se opõe ao liberalismo, eu consigo entender que o liberalismo é a ausência do Estado na economia. E como eu sei que o neoliberalismo é o liberalismo só que novo, eu sei que o neoliberalismo é a ausência do Estado na economia. Isso nos mostra o seguinte, que o nosso mundo funcionou assim, ó, a ausência do Estado na economia, presença do Estado na economia, voltamos para a ausência do Estado na economia. Sacou? Olha lá então. Novo modelo, social-democracia, presença do Estado na economia. Quem criou essa bagaça chama-se John Keynes. Só que o novo modelo entrou em crise em 1970. Se você acompanhou as datas, isso aqui é o modelo da União Soviética, tudo bem? Em 1970 entrou em crise. Aí quando entrou em crise falaram, poxa, já que deu errado esse negócio de presença do Estado na economia, vamos voltar ao modelo de ausência do Estado na economia. Surgiu o neoliberalismo, tudo bem? Como a Luíde acabou de falar, precisa aprender a conversar com o texto. Exatamente isso. É como a minha amiga Teresa Cavalcante fala muito bem, cara. O texto, ele te dá spoilers. O texto, ele te traz informações que vão te ajudar a entender as questões. Então, aprenda a conversar com o texto. Olhe para o texto e permita que o texto te ensine, tudo bem? Por exemplo, a minha amiga aqui, ó, a Silvia, ela é da área de economia. E esse tipo de situação eu acho até um pouco problemático. Porque o que acontece? Vai que a Silvia tem uma visão diferente acerca de liberalismo, neoliberalismo e social-democracia. Só que nessa hora, a Silvia tem de deixar de lado o conhecimento que ela tem de economia e passar a dar atenção ao conhecimento do texto. É importante que a pessoa aprenda com o texto na hora da prova, porque isso é fundamental. Diante disso, vamos ao que ele fala aqui, então, nas questões apresentadas. Letra A. De acordo com as ideias do primeiro parágrafo do texto, primeiro parágrafo do texto é isso que diz isso aqui, ó, que o passo fundamental é problematizarmos o termo neoliberalismo. Fala o seguinte, ó, de acordo com as ideias do primeiro parágrafo do texto, devemos desvalorizar o termo neoliberalismo. Tudo. Devemos desvalorizar, gente. Ele falou pra gente discutir, problematizar, entender. Então não devemos desvalorizar o termo neoliberalismo. Então a letra A, então, está errada. Aproveitando, eu não perguntei a
vocês. Qual foi o gabarito que vocês marcaram aqui para essa questão? Qual foi o gabarito que vocês marcaram antes? A Aniara disse letra D, a Silvia letra D, Eliel letra D. Exatamente, Silvia, não pode fugir daquilo que é dito no texto de jeito nenhum, beleza? De jeito nenhum. Eu vi alguém que tinha falado que era letra E, o Rosevaldo falou que era letra E. O que mais que nós temos? Qual mais? Qual é o outro gabarito? Maria Cláudia Malta disse que está errada a letra A, de fato está errado. Silvia colocou que é a letra D de dado. Quero ver o gabarito de vocês. O que vocês marcaram aí de opção? Jonatas, letra D de dado também. Sônia, letra D de dado. Olha só, Ana Carolina Azevedo, letra D. Então vamos continuar aqui nessa toada. Observamos que a letra A está errada. Letra B. Ele fala, o liberalismo que se formou no século XIX... Parou um pouquinho. Olha aqui, ó. O liberalismo do século XIX, que entrou em crise entre 1914 e 1929, olha só, é aquele que vai ser sucedido pelo neoliberalismo, pela social-democracia, não é verdade? Olha lá o que ele fala na letra B. O liberalismo que se formou no século XIX coincide com o mundo da social-democracia. Gente, olha a data de fim desse, olha a data de começo desse. Coincide, segundo o meu texto? Não coincide. Então a letra B ela está errada. Aí entra a diferença entre o que a gente sabe e o que o texto diz. Lógico que com conhecimento aprofundado de história, de economia, de ciência política, a pessoa sabe que um modelo vai desaparecendo enquanto o outro vai surgindo. E que existe um momento em que eles são concomitantes. Só que o texto diz que um acaba e o outro começa, então tem que estar atento ao texto, tudo bem? Vamos mais, meus queridos. Letra C. John Keynes. John Keynes, esse cara aqui, ó, o cara da social-democracia, presença do Estado na economia. John Keynes, que viveu na primeira metade do século XX, olha o que ele fala, que criticava e se opunha à presença do Estado na vida econômica das nações. Gente, John Keynes criticava e se opunha à presença do Estado. John Keynes criticava e se opunha ao liberalismo. John Keynes era a favor da presença do Estado. Então a letra C também está errada, tudo bem? Ficamos com as letras D ou E. Olha o que ele fala na letra D. O neoliberalismo, o termo neoliberalismo, olha aqui o termo neoliberalismo, tá bem aqui, ó, capitalismo contemporâneo, 1980. O termo neoliberalismo surgiu e passou a ser difundido na década de 80. Olha aqui, gente. Ele surgiu e passou a ser difundido na década de 80, sim ou não? Sim, olha só. Logo após, estou bem aqui, ó, logo após o modelo keynesiano entrar em crise. Olha aqui, gente. O novo modelo, social-democracia, entrou em crise em 1970. Quando ele entrou em crise, neoliberalismo nos anos 80. Gabarito, portanto, é a letra D de dado, porque a letra D fala exatamente o que está no texto. E por que a letra E está errada, professor? Olha só, a letra E diz o seguinte, o neoliberalismo propõe a volta à social-democracia para o tudo. Gente, o neoliberalismo é o liberalismo novo, então propõe a volta ao liberalismo. Cara, vou dar o exemplo do carro de novo. O cara vai e lança novo Opala. Gente, o novo Opala não é para voltar no Vectra. O novo Opala não é para voltar no Corsa Sedan. O novo Opala é para voltar no Opala, tudo bem? Ou seja, meus queridos, quando eu falo de um neoliberalismo, é para voltar no liberalismo. Então, presta atenção. O neoliberalismo propõe a volta à social-democracia, não propõe a volta ao liberalismo. E a presença mais intensa do Estado na economia, não, gente, a ausência do Estado na economia. Então, também está errado. O gabarito, portanto, confirmado é a letra D. Cuidado, tá vendo, meus queridos, porque eu coloquei só uma questão hoje? Porque veja que a gente passou meia hora analisando a questão toda, porque eu queria te mostrar como é que é essa conversa com o texto, como é que é esse bate-papo com o texto, como é que é essa discussão com o texto, e os alunos sempre me pedem esse tipo de assunto, beleza? Sempre me pedem, então eu trago um pouquinho pra cá. Meus queridos, e sabe o que é mais legal? Sabe esse texto que vocês acabaram de resolver? Sabe essa questão que vocês acabaram de resolver? Essa questão é da banca ESAF. Beleza? E muitas pessoas têm um medo absurdo da ESAF, acham que a ESAF é a pior coisa do mundo, acham que a ESAF é o maior mistério da humanidade, acham que a ESAF é difícil demais. Cara, tá aqui, ó, uma questão da ESAF de texto para você, para que você entenda que não é um bicho de sete cabeças. Quem já tinha acertado, com certeza agora vai ficar com o coração aliviado. Nossa, acertei uma questão da ESAF. Quem não havia acertado, agora tem condições de acertar questões de nível difícil, tudo bem? Isso é que é muito bom, cara, isso é que é muito bom. Galera, eu vou ficar devendo a música de hoje, Rosevaldo falou,
porque eu ainda não estou com a garganta 100%. Salvador estava meio nublado, eu tive que dormir com a janela aberta, porque o hotel, né? Você sabe como é que é o hotel. E aí a minha voz ainda não está 100%, então não tá legal pra cantar ainda, beleza? Fico forçando, então vou ficar devendo pra semana que vem a música, beleza? Peço desculpas pra vocês, beleza? Mas já quero de antemão agradecer demais pela participação de todos vocês. É muito maravilhosa a participação de todos vocês, o apoio que vocês me dão, a consideração que vocês têm comigo. Isso é muito gratificante, eu fico muito satisfeito por tudo isso que vocês têm comigo e é por isso que eu tento sempre oferecer para vocês conteúdo com muita qualidade, beleza? Com muita qualidade. Aqui foi para você ter uma noção do que a Banca Exaf quer e uma noção de como se analisar um texto. Eu quero agora, cara, que você tenha essa imagem aqui, ó, na sua vida. E lembre-se que é assim que você deve analisar numa prova, tudo bem? Numa prova é desse jeitinho aqui que as coisas funcionam, beleza? Desse jeitinho que as coisas funcionam. Se você não treinar, se você não praticar a análise de um texto assim, você vai ser sempre um candidato que vai ter dificuldades com questões desse tipo. Aprenda a rabiscar o texto, aprenda a marcar as informações importantes, aprenda a conversar com o texto, porque isso vai ser fundamental para que você garanta a sua aprovação. Tudo bem, meus queridos? Então agora vamos me despedir de vocês. Vou fazer um chazinho para aquecer essa garganta aqui, porque essa semana tem mais aula e eu tenho que aguentar o ritmo pesado, beleza? Pesado. Galera, um forte abraço, uma excelente noite a todos. Muitíssimo obrigado, foi sensacional e até segunda-feira que vem, nova live, tudo bem? Um abraço, gente, boa noite.